Estamos mais uma vez, em nome de Jesus, reunidos em uma só fé, para engrandecer e bendizer o autor e consumador da nossa fé, da nossa estrutura de vida. Glorificamos pelo resgate, pela misericórdia. Glorificamos a Deus por ter enviado o teu Filho amado Jesus Cristo, por amor, para salvar o pecador. Glorificamos a Deus porque o Senhor decidiu investir esse amor em nós. E nós precisamos aprender a andar em santidade, tendo uma nova vida com base no testemunho de Jesus sobre a face da terra. E é justamente o tema ao qual o Senhor deu para mim essa noite, para levarmos a palavra do Senhor na presença e na direção do Espírito de Deus. Efésios, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante. Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante. A nova vida em Cristo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vocês, se tiverem a oportunidade de nos acompanhar através da leitura da palavra, seja o nosso convidado nessa noite. Participe em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante. A nova vida em Cristo. Engrandecido é o nome do Senhor. Versículo 17. Hoje o Senhor tem uma palavra para mim e para a tua vida, para o meu e para o teu coração. Estamos num culto de cura e libertação, um culto ao qual entendemos que o Senhor tem algo para nos ensinar, para nos curar, para nos libertar, para nos fazer pessoas melhores na presença do Pai. Amém? Versículo 17 diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade dos teus sentimentos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como esta a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela consciência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentimento, do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com a mão o que é bom, para que o tenha e o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja retirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nós temos uma palavra hoje, ao qual Paulo, ensinando aos Efésios, mostrou-se a diferença
dos que estão convertidos ao Senhor e daqueles que não estão convertidos. Essa é uma palavra para a igreja, para crentes. É uma palavra que mostra a divergência, a discrepância de muitos que estão vivendo dissolutamente, mesmo estando na presença do Senhor. Que o Espírito Santo essa noite possa abrir o vosso entendimento, que essa palavra possa penetrar em teu coração, fazendo assim uma autoanálise, uma alta reflexão, para reconhecermos que estamos muitas das vezes andando em caminhos maus. E Cristo nos fala essa noite a respeito dos nossos pensamentos, dos nossos sentidos, do nosso raciocinar, das nossas reflexões e pensamentos diários. Paulo ensina que existe a vida do velho homem e do novo homem. Do velho homem antes do conhecer e aceitar a Jesus, e do novo homem após ter um relacionamento, após ter a presença do Espírito Santo, após ter um nome escrito no livro da vida, após ter a direção, a cobertura no sangue, a aliança, e após ter o selo da salvação em Cristo Jesus na vida. O versículo 17 nos ensina, Paulo ensinando aos Efésios, diz: olha, isso eu testifico no Senhor. Ele falava na presença do próprio Deus, para que os homens que estavam ali recebendo aquelas orientações, aquela carta, aquele querer, não andasse ou não vivesse conforme os gentios. O que Paulo queria dizer com se comparar a não ser como os gentios, ou não viver como os gentios? Os gentios naquela época, eles andavam numa vaidade interna dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios sentimentos. Eles viviam de uma forma aleatória, sem devoção e sem nenhum tipo de relacionamento com Deus. Muitas pessoas, infelizmente, dizem que até conhecem a Deus, mas não têm relacionamento com Deus. Dizem até que amam a Deus, mas com os lábios pronunciam, mas os seus sentimentos, e é isso que Paulo está querendo dizer aqui, os seus sentimentos, os seus pensamentos, o teu raciocínio, a tua ação, a tua concupiscência não mostram o teu conhecimento, mostram uma vida separada de Deus, mostram uma vida longe de Deus. Está dizendo aqui para não viver como os gentios na vaidade dos teus pensamentos, na inutilidade dos teus pensamentos. E para que uma pessoa que vive uma vida baseada em seus próprios pensamentos e sentimentos, ela se torna uma pessoa egoísta. Ela se torna uma pessoa duro de conviver, de manter relacionamento, amizade. Geralmente são essas pessoas que dão a palavra final em qualquer questão. Geralmente essas pessoas são as pessoas que dão a última palavra, elas não recuam, a razão delas sempre é certa. Pessoas que são levadas a mostrar o que têm para serem queridas, pessoas mostradas a influenciar pelas conquistas materiais a amizade de outros. Pessoas que são seguidas não por intermédio de sentimentos e prazeres de amizade, mas por pessoas interesseiras que estão a fim somente de arrancar proveitos. E elas, entendendo e sabendo, mesmo assim vivem na inutilidade desses pensamentos, achando-se maior e melhor. Paulo mostra que muitas das vezes o pensamento tem que ser mudado, e isso não pode fazer parte da vida dos que estão em Cristo. O versículo 18 fala que eles estão entenebrecidos no entendimento. Eu fui parar para entender o que significa essa palavra, entenebrecidos, e eu descobri que é um homem mergulhado em trevas, mergulhado os seus pensamentos, os seus sentimentos em trevas, separados de uma vida
íntegra, reta, constante com Deus. É um homem que os seus sentimentos estão perdidos, os seus pensamentos estão perdidos. Infelizmente, isso está crescendo dia após dia. Pessoas que estão vivendo em trevas, sendo manipulada e guiada por demônios. Se nós pegarmos o mesmo livro de Efésios, capítulo 2, nos fala que Cristo nos vivificou, capítulo 2, versículo 1, mesmo nós estando mortos em nossos pecados e ofensas. Repara que isso foi mudado quando Cristo entrou em nossas vidas. Ele nos encontrou em meio às dores, em meio às tribulações, em meio às dificuldades desse mundo. Mas muitas das vezes as pessoas vivem, mesmo estando na presença do Senhor, mesmo vivendo na igreja, mesmo tendo nascido em lar cristão, mesmo tendo parentes, irmãos, pai, mãe, mesmo tendo uma vida, esposo, filhos dentro da igreja, ele vive uma vida de trevas. Ele vive uma vida mergulhado na distanciação de um relacionamento com Deus. E tudo isso pela ignorância dele mesmo, pela dureza do próprio coração. Quando fala em ignorância, não é ignorância da personalidade, mas é ignorância da falta de compreensão. As pessoas não têm um coração duro porque escolhem ter o coração duro. Não é de uma hora para outra que a pessoa vive uma vida ao qual calcifica-se o coração, endureça o coração. Mas isso vem com a falta do entendimento, de relacionamento e de conhecimento da palavra de Deus. O homem é um com Cristo e o homem é outro sem Cristo. Ao passar do tempo, todas as ações de pecado, todas as ações dissolutas, toda a ação de erro já não proporciona mais arrependimento, já não proporciona mais um sentimento de arrependimento, de abandonar aquilo, de saber que aquilo é errado, é mal, que é contra a lei, que é desonesto, que a sociedade não aceita. A ação constante do pecado formula uma vida afastada de Deus e ele se mergulha em trevas, e isso tudo acaba endurecendo o coração do homem. Quando fala coração endurecido, é o que nós vivemos hoje em disputas dentro da igreja. Coração endurecido é o que vivemos hoje, com pessoas querendo ser altivas, maiores e melhores. Não pensam mais no que representa o Evangelho, que é o doar-se ao próximo, que é o se condoer ao próximo, que é o se pôr no lugar do próximo. A vida sem Cristo, ela é uma vida isolada da graça, e isso é quando o homem e a mulher já está perdido no mundo, que nunca teve um relacionamento, um encontro, nunca teve a aceitação do Espírito Santo, da presença do nosso Senhor e Salvador. Mas quando o homem tem um encontro com Cristo, ele tem que ter os seus pensamentos mudados, ele tem que ter o coração e a mente de Cristo, porque o coração e a mente de Cristo se torna mudado e transformado pela presença do Espírito Santo. Deus é fiel, eu glorifico o nome do Senhor, porque o homem que prova do sangue do Cordeiro, o homem que prova da virtude e da presença de Deus na vida, nunca mais é a mesma coisa. Aleluia. O versículo 19 nos ensina que ele perdeu os seus sentimentos. Um homem que vive com um coração ríspido, que já não dá mais valor no que é certo, ele se entrega a uma vida de dissolução, ou uma vida depravada. Repara que ele já não encontra mais relacionamento familiar, já não encontra mais relacionamento ético, já não encontra mais relacionamento correto, aceitável, já não sabe mais o que é uma vida íntegra, justa, aprovada por Deus, aprovada pela sociedade, aprovada pelas leis. Ele já tenta viver uma vida de depravação com avidez.
uma pessoa que vive uma vida depravada, já com toda a excelência nas práticas, é uma pessoa que almeja de todas as formas pecar. Ele já não vê mais impedimento para procurar os seus prazeres. Ele já não vê mais impedimento, barreira, nenhum tipo de dificuldade. Já não vê mais distância, já não vê mais valores. Tudo que ele quer é se entregar à prática do pecado, gerando uma vida de iniquidade. Meu Deus, é verdade. Gerando uma vida de impureza, uma vida de vestes sujas, uma vida ao qual é reprovada, uma vida ao qual o Espírito Santo não se agrada, uma vida ao qual Deus não aprova, uma vida ao qual a palavra de Deus condena, uma vida ao qual Cristo nunca teve parte. Eita Deus, é forte. Verdade. Paulo, ele mostra algumas verdades, ele mostra alguns pensamentos, alguns caráteres, ele mostra alguma intelectualidade, a concupiscência que está cauterizada de muitos. E depois ele faz uma repreensão. Ele mostrou a verdade do caráter das pessoas que vivem em trevas, do caráter das pessoas que estão longe de Deus, do caráter das pessoas que praticam sem ver as dificuldades do pecado, mas ele está a fim de pecar e ele vai lutar com tudo que tem, com todas as forças, sem temor e sem tremor perante Deus, só pensa na prática dos seus desejos. E é uma realidade nos dias atuais. Meu Pai. Infelizmente, dentro das igrejas, a prostituição ainda é o grande laço do diabo para muitos ministérios. Deus. A pornografia ainda é uma grande ferramenta usada na cabeça de muitos obreiros. Os prazeres e os desejos carnais ainda se tornam um grande laço na mão do inimigo dentro dos ministérios das igrejas. As pessoas não conseguiram quebrar o relacionamento, o envolvimento, a prática mundana para nascer novamente. Como Nicodemos, ao qual se encontrou com Cristo, ele conhecia das leis, mas nunca nasceu de novo, nunca nasceu da água do Espírito, nunca veria o Senhor, nunca entraria no reino dos céus. Pessoas estão vivendo essas vidas e cometendo todo tipo de impureza, porque nunca encontraram e conheceram a Jesus Cristo de verdade, mesmo andando no meio dos santos. É como a parábola do joio e do trigo. Ambos nascem na mesma terra, na mesma plantação, na mesma terra fértil. Ambos crescem juntos. Mas o trigo, ele é maleável ao vento. Ele é submisso à autoridade. Quando o vento bate, ele se curva. O joio não. Ele é ríspido, duro, cauterizado, petrificado, numa única posição, não se dobra. Mas a Bíblia fala que um dia haverá uma colheita, o ceifeiro vai colher. E o ceifeiro vai juntar o trigo num molho e guardá-lo no armazém. Mas o joio será amontoado, amarrado e lançado ao fogo. Repara que existe um aprendizado, e a palavra de Deus é justamente o guia para esse aprendizado. Mostra-se, eu insisto em dizer, a Bíblia é um conjunto de ensinamentos, de erros e de acertos, ensinamentos ao qual muitos convivem, entendem, mas não compreendem, não estão a fim de praticar e de viver. E o pecado, fazendo parte da sua vida, já cauterizou e distanciou da vida com Deus. Esse é o velho homem que tem que ser dispensado, despojado, largado para trás. Paulo olha e fala, olha só o versículo 20. Mas não fosse assim, não é assim que Cristo nos ensinou. Não fosse assim que aprendeste com o Senhor, com Cristo, com Jesus. Não foi esse o exemplo do Senhor Jesus. Não foi essas palavras do Senhor Jesus. O versículo 21. Se é
que tendes ouvido e nele fostes ensinado. Tem um mistério nesses versículos. Se pegarmos o versículo 20 e 21, tem um mistério. E esse mistério eu quero deixar claro para os cristãos, claro para os que nos ouvem, claro para os que estão sofrendo no pecado e querem se arrepender, querem voltar atrás, querem ter uma vida de verdade, um relacionamento íntegro com o Senhor, justo, verdadeiro com o Senhor. Mas, versículo 20, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Não é com Cristo, é a Cristo. Qual é a diferença desse com e a? O com Cristo é uma vida passada ao qual você tivesse que conviver. E nos dias atuais ninguém conviveu pessoalmente com Cristo. Mas a Cristo mostra que Ele está vivo e pode te ensinar em teu coração através do Espírito Santo. Ele está dizendo no versículo 21, se é que tem estado ouvindo, se é que fosse ensinado. É como uma sala de aula. O professor está falando, mas a atenção não está nele. O professor está ensinando, mas as pessoas estão ignorando. Ele está dizendo, será que você realmente tem ouvido o que o professor, o que o mestre, o que Jesus, o que o Salvador, o transformador, o autor e consumador da tua vida, o teu Salvador tem te falado? Será que você tem dado crédito? Será que a tua atenção está nele? Será que a sua dedicação está em aprender, em ouvir, em viver, em praticar? Porque Ele é o caminho da verdade. Ninguém chega, ninguém vai se achegar, ninguém vai se encontrar, ninguém vai entrar na cidade santa se não for por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A representação da verdade é o próprio Cristo. Se você que diz que o ama, que conhece, que convive e que acima de tudo é cristão, salvo no Senhor, viva o que Ele ensina, pratique as suas palavras, guarde no coração as suas palavras. Guardei no meu coração os mandamentos do Senhor, para não pecar contra o Senhor. O pecado é a única coisa que isola o homem de Deus, e a vida dissoluta em trevas, mergulhado no erro, afastado do Senhor. Eu insisto em dizer, essa palavra é para as pessoas que já conheceram a Cristo, conhecem Jesus, são crentes na pessoa de Jesus, mas vivem como o homem anterior, com as práticas anteriores. Não nasceram de novo, não estão a fim de relacionamento, compromisso de verdade com o Senhor. Paulo adverte aqui, vocês têm mesmo conhecido o Senhor, têm visto o Senhor, têm sido ensinados pelo Senhor, vocês têm praticado a palavra, a verdade do Senhor. É esse o testemunho que Jesus ensinou. Estão sendo imitadores do testemunho de Cristo, da vida de Cristo. Ele faz um ressalto. Quanto ao homem do passado, quanto à velha criatura do passado, quanto ao teu velho ser do passado, quem éramos no passado? Está falando contra o velho homem, contra o velho ser, contra a velha criatura. Dispensa ela, despacha ela, se livra dela. Mas quem era nós no passado? Efésios 2:2. Em que, no outro tempo, Efésios é o mesmo livro que estamos lendo. Nós estamos no capítulo 4, mas vamos ler o capítulo 2. O versículo 2 diz assim: em que no outro tempo, no passado, o velho homem, o velho eu, a velha criatura, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o envolvimento, o laço, o querer, as ofertas, tudo que o mundo te aprisiona, segundo o mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo a direção, o querer e a orientação, a manipulação de demônios sobre a tua vida. Não pode estar na presença do Senhor sendo guiado por demônios. Não pode estar na presença do Senhor sendo guiado de uma forma dissoluta em pecados, achando que o Senhor Jesus não está vendo. No passado andávamos guiados por demônios, por espíritos desse século, deste mundo, que operam no filho das desobediências. Não dá para ser desobediente. O Senhor tem prazer, o Pai teve prazer no Filho pela obediência ao ministério, pela obediência ao que Deus lhe propôs, ao propósito, ao plano que o Senhor propôs sobre a vida de Jesus Cristo.
E é esse o ensinamento que Cristo nos deu. O meu papel, o meu prazer é obedecer à vontade de meu Pai. E Ele era obediente, nos ensina a ser obediente. A obediência nos dias atuais é pela palavra, através do Espírito Santo. Deus fiel. Versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne. Lembra qual era a vontade da carne? Qual que era a vontade? O Gálatas, capítulo 5, fala sobre a vontade da carne. Olha só a vontade da carne. As obras da carne, está lá em capítulo 5, versículo 19, começa assim, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual. Olha só, antigamente como andávamos: imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e todas as coisas semelhantes a essa. Isso era o que o Paulo estava falando aqui, ó. Em outro tempo nós éramos praticantes de tudo que aborrecia ao Senhor. Não dá para ser mais. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito que nos amou, deu Jesus Cristo para morrer, sofrer, padecer, para se apropriar de todos esses erros, pecados, enfermidades, maldições. Tudo Ele levou sobre si. O preço foi preço de sangue, preço de morte na cruz do Calvário. É por isso que Ele nos ensina que Ele morreu para nos dar um exemplo, mas também Ele ressuscitou, nos dando a esperança de termos uma vida eterna ao lado do Senhor. Glória a Deus. Desposa-se, dispensa, entrega, renuncia ao velho homem e renova-se no seu próprio pensamento, nos seus próprios sentidos. Tudo isso é para se pensar. Olha só, capítulo 4, o versículo 23: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, ou pelos seus próprios pensamentos. Nós temos que pensar o que éramos e que somos. Nós temos que pensar o que é certo e o que é errado. Nós temos que raciocinar. A aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador é uma mudança drástica, é uma mudança radical. Não pode ser uma coisa que não seja notória, visível. O homem não pode continuar praticando os pecados do passado. A prostituição, a imoralidade, a impureza, as mentiras, a ira, a contenda, a glutonaria, a bebedice, sabe, essas ações não podem mais fazer parte da vida do homem. Não podem. Ele tem que pensar, ser transformado pelos vossos próprios pensamentos, pelo nosso próprio sentido. Tem que raciocinar o que é certo e o que é errado. A partir de agora eu vou fazer o que é certo. Eu vou me revestir do velho, vou me dispensar, eu vou abrir mão do velho homem e vou me revestir do novo homem em Cristo Jesus. A minha vida será mudada. E você não pensa que você está entrando nessa transformação sozinho, não. Você está entrando nessa transformação com o Espírito Santo sendo seu auxiliador, sendo teu ajudador, sendo teu braço forte, sendo teu guia, sendo teu escudo, tua fortaleza. É o Espírito Santo que te capacita. A graça do Senhor está sobre a tua vida. Revestidos da verdade, da verdadeira justiça e santidade que está em Cristo. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando eu falo aqui da parte de Deus em justiça e santidade, nós sabemos o que é injusto, nós sabemos o que é santo, nós reconhecemos o caminho da porta larga e também reconhecemos o caminho da porta estreita. Sabemos diferenciar quando agradamos e quando não agradamos a Deus, porque o Espírito Santo que mora em nosso coração, ele se entristece quando praticamos o que é errado. Ele se entristece quando vivemos a prática do que é errado.
E muitas das ações têm que ser realmente refletidas, porque a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Que Deus tem prazer na justiça, e que vem buscar um povo reto, íntegro, lavado e remido no sangue do Cordeiro, com as vestes limpas, transformadas. Sabe o que é você encontrar-se com a velha criatura de uma forma relaxada, desleixada, com a roupa suja, amassada, amarrotada, rasgada, cabeludo, barbudo, sujo, fedendo, mal visto aos olhos de todo? Essa é a velha criatura espiritualmente, dirigida e regida e manipulada por demônios. Mas a nova criatura não, o novo homem não. O novo homem é revestido de santidade, de justiça. As roupas são transformadas, a santidade traz vestes limpas. O homem ganha roupas limpas, alvas, brancas, puras, santificadas no sangue do Cordeiro, justificadas pelo sangue de Jesus. A morte na cruz do Calvário nos dá o perfil dessa santidade. Eita Deus. O homem, ele vive a santidade quando ele tem vida de oração. O homem vive uma santidade real quando ele tem vida de prática da palavra do Senhor. O relacionamento através da oração e a verdade da prática através da palavra de Deus gera um homem justo, íntegro, reto. Gera um homem santo, uma mulher santa, que desvia-se do mal e que tem prazer nas obras do Senhor, na meditação, na prática, em guardar os mandamentos do Senhor. Um homem santo, ele tem que ter hábitos novos. Falamos dos hábitos velhos, mas Paulo também fala aqui dos hábitos novos, a partir do versículo 25 do capítulo 4, olha só o que ele fala. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Se você nasceu de novo, você não pode mais mentir. Você tem que viver a verdade. Fale a verdade, cada um ao seu próprio, ao seu próximo, porque somos membros de um só corpo. Esse versículo tem que ser esclarecido. Vamos colocar pautas em cima desse versículo. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo. Não é esse tipo de verdade de desabafo dos teus sentimentos, dos seus pensamentos sobre o próximo. Porque muitos dizem, sou verdadeiro, o que eu tiver que falar, eu falo na cara, dou a quem doer. Isso é um desabafo carnal que só vai levar palavras de destruição, de contenda e ira, de amargura e tristeza e dor para os que ouvem. Você desabafa, se sente limpo, mas planta tantas dores, tantos males, que as pessoas não vão querer conviver com você. Meu Deus. Está falando em viver a verdade, falar a verdade, abandonar a mentira, mas como membros de um só corpo. Quando Paulo fala membros de um só corpo, podemos entender que eu não posso, uma mão não pode falar para outra mão que é mal. As suas unhas estão ruins. Imagina uma mão falando para outra mão, as suas unhas estão feias. Faz o seguinte, arranca elas, fica assim as 5 unhas dos 5 dedos, que você vai ficar melhor. Não dá para uma mão planejar e pensar em falar mal, blasfemar e criticar e magoar e machucar, sabendo que vai causar dor a outra mão e todo o corpo vai sentir a mesma dor. É isso que Paulo está querendo dizer. Somos membros de um só corpo. Eu tenho que me colocar no caminho do outro, no lugar do outro, nos pensamentos do outro, nos sentimentos do outro. Eu tenho sim que falar a verdade, mas com auxílio cheio de graça, na direção do Espírito Santo, confrontando o pecado, para que a pessoa viva o arrependimento e se unifique ao Deus, vivendo uma vida de santidade. A verdade do Evangelho, ela não machuca. A verdade da palavra de Deus, ela confronta. E o arrependimento gera justiça e juízo, paz. O homem tem uma vida nova. Não é para você abrir a sua boca e levar palavras torpes que machuquem e causem amargura no coração dos outros. Olha só o versículo 26. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a sua ira, não deis lugar ao diabo. Essa palavra algumas pessoas entendem de uma forma, mas ela tem duas formas de se entender. Quando fala irai-vos e não pequeis,
E não deixe o sol sobressair. Não deixe o sol se pôr sobre a tua ira, para não dar lugar ao diabo. Existe sim o ato da ira. Às vezes as pessoas se iram. Moisés irou quando desceu do Monte Sinai com as pedras dos mandamentos do Senhor e viu o povo idolatrando. Ele se irou com aquele povo, idolatrando um bezerro de ouro. Arão lá liderando aquele povo, perdeu o comando e o controle. Moisés se irou, quebrou as tábuas da aliança, do concerto do Senhor. Falou tudo com aquele povo. Esmiuçou aquele ouro como pó, aquele bezerro, aquela idolatria, e fez todo mundo comer, consumir aquilo com água. Olha a ira. Mas quando fala sobre a ira, fala realmente sobre os nossos estados de nervos, nossos pensamentos, nosso nervoso na hora. Mas também fala sobre a ira contra o pecado. Irais, mas não pequeis. Ninguém mais ira contra o pecado. O Evangelho é um protesto contra o pecado. Nós somos protestantes, protestamos contra o pecado. Ninguém mais se ira com o pecado. O pecado está sendo oferecido, está sendo ofertado, está sendo almejado pelos olhos de muitos. Ninguém mais se ira contra o pecado. Satanás não tem mais lugar na minha vida. O diabo não tem mais acesso na minha história. Sou lavado, remido, nasci de novo em Cristo Jesus. O diabo não tem mais legalidade na minha história. Ira-se contra o pecado em nome de Jesus. E quando fala para não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira, é sobre os dias bons. Muitos pensam que é só no mesmo dia. Lá no Alasca tem 6 meses de dia, 3 meses de noite. Então ele pode ficar 6 meses irado. Não está falando sobre a classificação dia e noite. Está falando sobre a vida espiritual. A Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Está falando para você usar o momento de comunhão e alegria com o Senhor, para descartar aquela ira, descartar aquele nervosismo, para não pecar, para se confrontar consigo mesmo e falar: preciso ter vida com o Senhor, e para isso eu tenho que perdoar, eu tenho que ter um novo coração. É para não deixar perdurar por muito tempo, porque quando a noite vem, porque quando as tristezas, as dores, a lágrima vem, muitas das vezes o homem não está preparado, e guardando isso no coração, gera raiz de amargura. Aos Hebreus nos fala que a raiz de amargura, ela crescendo no coração do homem, ela isola o homem da graça de Deus. E a graça é o que nos traz a salvação por intermédio da fé. O homem pode perder a salvação pela raiz de amargura. E geralmente a raiz de amargura não vem para quem fala, mas vem para quem recebe as falas. Meu Deus, é verdade. Então tem muitas pessoas sendo arrazoadas e amarguradas por palavras erradas. E isso gera um acesso, uma legalidade para o diabo agir na sua vida. Por isso está falando: se livra logo disso. Aproveita a tua intimidade, a tua alegria, a tua vida com Deus, o teu relacionamento e oração, a vitória que você está vivendo. Todas as tribulações são sim sujeitas ao perdão. Perdoa, paga o mal com o bem. Se livra, descarta esse peso da amargura e da falta de perdão no coração, e tenha uma vida vívida com o Senhor. Porque se você guardar isso no coração por longo prazo, o diabo vai ter acesso. Ele adora aproveitar esses momentos de mágoa, de dor, de palavras que destroem, que machucam. O diabo encontra acesso e corta o teu relacionamento, isola o teu relacionamento com Deus. Gera no homem pecado. As pequenas ações fazem grandes diferenças. Se você consegue viver uma vida íntegra, é porque o teu relacionamento com o Senhor é real, é vívido. Versículo 28: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com a mão o que é bom, para que tenham o que repartir com os que tiverem necessidade. Repara uma coisa: aquele que furtava, não furta mais. O que é o ato do furtava? Às vezes a gente pensa no furtava, no roubava. Não é só o ato de pegar uma
uma faca ou um revólver, uma arma de fogo, e tomar proveito sobre o próximo. O ato do furto, muitas das vezes, é um proveito ilícito sobre as coisas. E isso acontece dentro das igrejas. Pessoas que querem galgar um degrau a mais ministerialmente, um cargo eclesiástico a mais, querem ser bem vistos aos olhos do pastor, querem ser bem vistos aos olhos do próximo obreiro, do líder, da direção do trabalho, e enganam, puxam o saco, jogam palavras ao vento, blasfemam, falam mal um do outro, mentem, só para conquistar algo que não lhe pertence. Isso é um ato de furto dentro da igreja. O ato de você não ser ofertante e dizimista é um ato de furtar ao Senhor. Então, quando fala que você, se você furtar ou não furte mais, vive uma vida íntegra a partir de agora. Tudo que for seu vai vir no devido tempo. O Senhor honra a justiça, Ele tem prazer no que é certo, no que é correto. Ele vai abrir as portas e vai mostrar para você que é muito maior e melhor obedecer do que a gente andar no erro, no pecado. Cristo, Ele traz verdadeiramente todo o perfil de sorte, todo o perfil de graça, onde você põe as suas mãos quando você é fiel, quando você vive o que é verdadeiramente correto, não furte mais. E um detalhe, quando você galgar as bênçãos do Senhor, não pense que é só para acúmulos sobre a sua cabeça, mas quando Cristo fala em galgar as bênçãos, as provisões, o fruto do trabalho, é para que você possa entender as necessidades do próximo e aprender a se pôr, honrar o próximo. Quantas pessoas estão acumulando? A gente vê isso, é normal dentro das igrejas. É normal dentro das igrejas. Homens e mulheres dentro da igreja, grandes empresários que não conseguem dar um par de calçado, um par de chinelo para o próximo, porque para ele vai fazer falta ou que a pessoa não merece. Intitula-se como uma pessoa que não gosta de trabalhar, não sabe as necessidades e não quer entender os sentimentos e a ação das pessoas. É fácil para quem tem julgar. Está falando que a prosperidade é para ser dividida para quem tem necessidade. A prática da caridade e do amor é uma ação vista e aprovada por Deus. Cristo veio buscar a noiva do Cordeiro, e um dos quesitos para buscar a noiva do Cordeiro é viver a santidade, a paz com todos e a ação de boas obras. As boas obras são previstas pela caridade, pelo amor ao próximo, pela dedicação ao próximo, pelo honrar ao próximo, por pôr o próximo como mais importante do que você mesmo. Os frutos do seu trabalho têm que ser baseados na justiça, na verdade. Os frutos do trabalho das tuas mãos são abençoados e honrados. E entenda uma coisa: Deus pode te fazer o homem mais rico, mais próximo, mais milionário, bilionário do mundo, se você honrar mais o próximo do que você mesmo. Se os seus bens, os seus acúmulos de prosperidade servirem para honrar e abençoar o próximo. Mas se você viver uma vida de egoísmo, como a velha criatura, esquece. Pode prosperar, mas perde o relacionamento com Deus. Pode prosperar, mas a eternidade é longe de Deus. Pode prosperar, mas o pecado vai te isolar de Deus. E nada pode se comparar à presença do Espírito Santo. Não há preço sobre a face da terra que possa se comparar ao Espírito Santo na vida do homem. Glória a Deus. Não saia palavra nenhuma da vossa boca torpe. Sabe o que é uma palavra torpe? Versículo 29. Mas só palavras que provêm para promover a edificação e que possa abrir a porta da graça para os homens. Sabe o que é uma palavra torpe? Uma palavra torpe, uma palavra de destruição. Meu Deus. Palavra de destruição. E é o que a gente mais vê dentro das igrejas. É o que mais vê dentro das igrejas. As pessoas não estão a fim verdadeiramente de amar o próximo. Pelo contrário, o julgamento de uma pessoa egoísta, orgulhosa, enganadora, blasfema, são palavras que mostram o que tem dentro do coração dela. Porque a Bíblia fala que os lábios só pronunciam o que está cheio o coração. E se da sua boca só sai palavra de destruição, é porque o teu coração está cheio de destruição.
está cheio de palavras torpes, está cheio de engano, está cheio de mentira, está cheio de trevas, ainda está sendo guiado por demônios. Meu Deus, é verdade. Cristo nos adverte: se for abrir a boca para os necessitados, para os que estão passando prova, para os que estão sendo realmente provados por Deus, ou passando aflições e necessidades, que saia a palavra da sua boca cheia de graça, cheia de graça da parte de Deus, cheia de edificação da parte de Deus, cheia de proveito da parte de Deus, cheia de benefícios da parte de Deus, cheia de sorte, de bênção da parte de Deus. Saia palavras de vitória nos seus lábios para os que estão passando, porque o fraco é sustentado pelo forte na fé, não é o contrário. Eita Deus. Aleluia. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Eita Deus. Porque às vezes o Espírito Santo quer morar no meu e no teu coração, mas ele quer sim encontrar uma casa limpa, adornada. Porque quando nós éramos do passado do mundo, vivendo como os gentios, vivendo a dissolução do pecado, vivendo uma vida afastados de Deus, nós tínhamos demônios que regiam a nossa vida. Nós já lemos isso no versículo 2 do capítulo 2 de Efésios. Eram os espíritos das trevas deste século que regiam os nossos passos, conduzindo a nossa vida para os desejos e satisfações da carne. E os desejos da carne, os frutos da carne, nós sabemos todo tipo de coisas perversas que o diabo nos fazia fazer. Verdade, meu Deus. Mas hoje o meu coração e o teu coração é casa do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. O nosso corpo tem que ser zelado, a nossa saúde tem que ser zelada, o nosso físico tem que ser zelado, a nossa saúde psicológica, os nossos pensamentos têm que ser zelados, os nossos sentimentos têm que ser zelados, o meu coração tem que ser casa limpa, pura, adornada, purificada para a presença do Espírito Santo. E não posso eu ter olhos maus, porque o meu coração está cheio de coisas maus. Não posso falar coisas más, porque o meu coração vai estar cheio de coisas más. E isso entristece o Espírito Santo. Verdade, meu Deus. Dispense o velho homem, descarte o velho homem, mata os desejos da carne. Glória a Deus. Sabe como nós vivemos a alegria e fazemos a alegria do Espírito Santo, fazemos a alegria do coração do Senhor se tornar a nossa força? Gálatas, de novo, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas os frutos do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Viva isso! Pratique isso! Nós seremos julgados pelos nossos frutos. Eita Deus. É os nossos frutos que o Senhor quer. O Senhor Jesus é a videira verdadeira. Aquele que não estiver enxertado na videira verdadeira não pode dar bons frutos. Alegre o coração do Senhor e pratique o poder dessa palavra em nome de Jesus. Não entristeça o coração do Senhor. Não viva o coração do Senhor. Não fira o coração do Senhor. Porque toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de dentro de vós. Versículo 31. Eita Deus. Olha só. Sabemos que a falta de perdão gera amargura. Eita Deus. As palavras que entram no coração e não conseguem sair pela falta de perdão, ela acumula, ela é como uma árvore grande, frondosa, forte, poderosa, as raízes penetram no coração do homem. A amargura domina o coração do homem, sobrecarrega a vida do homem, ele acaba fatando o homem ao pecado, à tristeza, a isolar o homem da presença da graça do Espírito de Deus, a condenar o homem. Verdade, meu Deus. A ira. Pessoas iradas à toa, não tem o domínio próprio, não tem bondade, mansidão, está longe dos frutos do Espírito. A cólera. Eu fui pesquisar o que representava a cólera. Eu gosto de pesquisar essas coisinhas. Sabe o que representa a cólera? Um sentimento de oposição. A pessoa opositora é contra. Qualquer ideia que se dá na igreja, ela é contra. Qualquer ação que se dá na igreja, ela é contra. Qualquer grupo, qualquer sentimento, qualquer coisas que calculam e decidem, não, ela é contra. Meu Deus.
Sabe aqueles pequenos detalhes? A roupa da festividade do grupo das irmãs? Não, assim eu não quero. O louvor do grupo das irmãs? Não, assim eu não quero. Quem vai pregar aquele eu não quero não ouvir, não. É o opositor. A cólera tem que sair da sua vida. A gritaria. Tem pessoas que não conseguem conversar com paz e mansidão, não conseguem ser bondosas. Sabe o que é uma pessoa benigna? O versículo 32, vamos falar de benignos. É o oposto dos que vivem em gritaria. Os que vivem em gritaria vivem com os nervos à flor da pele. O que vive em gritaria vive com perturbação. O que vive em gritaria vivem atribulados. Não conseguem ser regidos na paz. O coração dele está isolado do que é paz. Abandone a gritaria em nome de Jesus. Abandone também a blasfêmia. A blasfêmia é justamente aquela pessoa que fala mal um do outro. A blasfêmia é justamente aquela pessoa que não tem prazer na vitória do outro. A blasfêmia é justamente aquela pessoa que só consegue enxergar o pecado na vida do outro, o erro na vida do outro, e não consegue reter a língua. Pelo contrário, geralmente as pessoas blasfemas são as pessoas que conseguem enxergar a verdade e a santidade só nas pessoas que estão cheias de dons. E ser cristão não é uma pessoa que fala em línguas estranhas. Ser cristão é uma pessoa que sabe controlar a língua. Abandone a blasfêmia em nome de Jesus. Toda a malícia, o conjunto da amargura, da ira, da cólera, da gritaria, da blasfêmia e da malícia seja retirada de vós. A malícia muitas das vezes é proveniente da maldade. Pessoas maldosas. Sabe, pessoas maldosas. A irmãzinha adoeceu, bem feito, não se cuida. O irmão caiu, mereceu, não tem noção. Pessoas que têm prazer no que é errado, no que é maldoso. Retira isso da sua vida, isola, mata essa carne, mata a influência do diabo na sua vida, fecha as brechas, viva uma vida de verdade, de santidade, de justiça aos olhos do Senhor. E aí no versículo 32, para dar encerramento, que também o nosso tempo se foi, último versículo para dar encerramento: antes, sede uns para com os outros benignos. Sabe o que é uma pessoa benigna? Não. Benigno é uma coisa, bondoso é outra. Benigno é uma coisa, bondoso é outra. Bondade são ações, benignidade são sentimentos. Benigna é aquela pessoa amável, é aquela pessoa que se tem prazer de estar junto, é aquela pessoa que quando fala ela exala amor, aquela pessoa que quando exala ela tem paz na vida. É aquela pessoa que você sente prazer de estar ao lado. Uma pessoa benigna, você quer conversar com ela, ela te atrai. Ela tem portas abertas, você enxerga amor nela. Seja uma pessoa, antes uns para com os outros, sejam benignos, misericordiosos. Sejam misericordiosos. Uma pessoa misericordiosa, ela tem compaixão. Uma pessoa misericordiosa, ela não tem dó. Porque uma pessoa que tem dó, ela se afasta. Ela acompanha tudo de longe, mas não tem ação para nada. Ai, que dó, coitado. Vira as costas e vai embora. Ai, que dó, espero que alguém ajude. Vira as costas e vai embora. Uma pessoa misericordiosa, ela não consegue só olhar. Ela quer praticar o que Deus mostrou para ela. Amor, perdão, compaixão. E ela chega à pessoa e quer solucionar o problema da pessoa. Seja misericordiosa, divide o que Deus colocou no teu coração, divide a presença do Espírito Santo. Seja misericordioso, abençoa o próximo, ajude o próximo, haja com compaixão, perdoando-vos uns aos outros. Sabe que a falta de perdão vai deixar muito crente no inferno. A falta de perdão infelizmente vai gerar muita surpresa no dia do Senhor, no dia do juízo. Muitas pessoas que acham que os seus sentimentos camuflados e guardados dentro do coração não estão sendo vistos por Deus. Os olhos do Senhor, quando dizem, lembra das cartas lá do Apocalipse? Eis que eu conheço as tuas obras. Os olhos do Senhor conhecem as obras do coração do homem.
E quando Cristo fala para abandonar essas ações e fala para se revestir de outras ações, é porque Ele conhece o nosso ser. E para alguns isso vai ser uma tortura. Vai ser uma tortura. Quando fala assim, olha, eu conheço se você perdoa ou não. Para muitos vai ser uma tortura. Eu conheço os seus sentimentos, perdoa. Perdoa uns aos outros. E quando surgir esse tipo de palavra para os que têm o coração límpido, claro, transparente aos olhos do Senhor, por mais que o mundo inteiro enxergue que Ele não perdoou, que Ele não aceitou, que Ele é duro, que as ações dele é dura, a dela é dura, mas Deus conhece a verdade e sabe que Ele tem um coração limpo, perdoador, porque as ações dele mostram isso. Não são só as falas. O perdão, ele é revestido de ação. Deus cuida e trata de cada um. Revesti-los e perdoai uns aos outros. Sabe por quê? Porque quem não perdoa não é perdoado. Quem não perdoa, desculpa falar, não vai ser perdoado. Às vezes você perdoa, mas não é obrigado a andar junto. Perdão é uma coisa, intimidade é outra. Você perdoa as pessoas, perdoe sim, e verdadeiramente perdoe. E para gerar o perdão, ore e abençoe essa pessoa, mas tenha a prática de pedir o perdão. Você não precisa conviver com a pessoa. Eu quero conviver com quem eu amo, com quem é meu amigo, com quem eu gosto de ter prazer e intimidade. Esse sim eu quero conviver. Mas eu posso perdoar sem estar querendo conviver com as pessoas. Porque tem pessoas que infelizmente se encaixam no Salmo 1. São zombadores de Cristo, zombadores da sua fé. Não querem compromissos, estão ali só para escarnecer. São pessoas que te influenciam. E olha, em 1 Coríntios nos ensina que as más conversações corrompem os bons costumes. Pessoas estão sendo corrompidas porque acham que para perdoar tem que estar vivendo do lado. E as pessoas acabam sendo corrompidas novamente. E Cristo está nos advertindo: perdoa, porque Cristo nos perdoou, o Senhor nos perdoou. E aquele que não perdoar não vai ter o perdão do Pai, não vai ter o perdão do Filho. Perdoa-se em nome de Jesus. Tenha uma vida íntegra, vista por Deus, como também Deus nos perdoou através de Jesus Cristo, através da cruz do Calvário, através do símbolo da salvação, através da cruz do Calvário. Em nome de Jesus, seja mudado e transformado pelo poder do teu entendimento, do teu raciocínio, dos teus pensamentos, do que é certo e do que é errado, e tenha a mente de Cristo, o coração de Cristo, em nome de Jesus, e saiba que o Espírito de Deus é que te reveste para você conquistar etapa por etapa, degrau por degrau, fase por fase, até que você venha se aperfeiçoar, porque aquele que começou uma boa obra em tua vida é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. O Espírito de Deus, que essa noite te dá a oportunidade para você ter uma nova vida, se despojar, abandonar, descartar o velho homem e viver uma vida de verdadeira justiça e santidade em Cristo Jesus, tendo um coração e uma mente aprovada pelo Senhor, lar do Espírito Santo, direcionada pelo Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu profetizo que essas palavras possam mudar as suas vidas. Profetizo que essa palavra possa entrar na tua mente, no teu coração e gerar frutos, e frutos vívidos do poder dessa palavra, frutos bons, frutos do Espírito Santo, para mudar o teu caráter, para que você realmente saiba e conheça quem é o todo-poderoso Deus que mora no teu coração. Não entristeça o Espírito Santo, não. Não extingua a ação do Espírito Santo, não. Mas agradeça e tenha uma vida de agradecimento em espírito e em verdade na presença do Senhor. Deus há de te honrar. Não importa o que o mundo faça. Errado é errado, mesmo que todos ao seu redor façam. Errado é errado, mesmo que todo grupo de oração faça.
Errado é errado mesmo que todo grupo de louvor faça. Errado é errado mesmo que todos os obreiros façam. Errado é errado mesmo que os ministros, os pastores, os bispos, os apóstolos façam. É errado, não muda o erro. E certo é certo mesmo que só você faça o que é correto, mesmo que só você faça o que é bem visto aos olhos do Senhor, mesmo que só você faça o que agrada a presença, alegra o coração de Deus. Faça o que é certo, viva o que é correto, viva o que é íntegro, viva o que é verdadeiro, viva o amor de Cristo. Tenha mente e coração mudado, em nome de Jesus. Eu profetizo toda sorte de bênção sobre a tua vida e declaro a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus.